Palavras de Radiância, os relatos da Guerra das Tempestades, capítulo 37, uma questão de perspectiva. Citação de abertura do capítulo. Ora, como cada ordem foi combinada com a natureza e temperamento do arauto, que tomou como patrono, não havia nenhuma mais arquetípica disso do que os guardiões das pedras, que seguiam Talenelá Elim, tendões de pedra, arauto da guerra. Eles consideravam um ponto de virtude serem exemplos de determinação, força e confiabilidade. Infelizmente, tomavam menos cuidado com a prática imprudente da sua teimosia, mesmo diante do erro comprovado. De Palavras de Radiância, capítulo 13, página 1. A reunião finalmente chegou a uma pausa. Não haviam acabado ainda. Pai das tempestades parecia que nunca acabariam. Mas a discussão havia terminado por enquanto. Edwin se levantou, os ferimentos em sua perna e seu flanco, protestando, e deixou o pai e a tia conversando em sussurros, enquanto a grande câmara era preenchida pelo som de conversas. Como seu pai suportava? 2 horas inteiras haviam se passado, de acordo com o relógio fabrial de Navani na parede. 2 horas de grão-príncipes e suas esposas reclamando sobre o assassino de branco. Ninguém conseguia concordar quanto ao que devia ser feito. Todos ignoravam a verdade, apunhalando-os na cara. Nada podia ser feito. Nada além de Edwin permanecer alerta e praticando, treinando para encarar o monstro quando ele voltasse. E você acha que vai conseguir vencê-lo? Quando ele pode caminhar pelas paredes e fazer com que os próprios esprenos da natureza o obedeçam? Era uma pergunta incômoda. Seguindo a sugestão de seu pai, Edwin relutantemente trocara sua armadura por algo mais apropriado. Precisamos projetar confiança nessa reunião, não medo, dissera Dalinar. O general Cal usava armadura em seu lugar, escondido em uma sala adjacente com uma força de ataque. Seu pai parecia considerar improvável que o assassino atacasse durante a reunião. Se ele quisesse matar os grão-príncipes, poderia fazê-lo muito mais facilmente sozinho, à noite. Atacá-los todos juntos, na companhia dos seus guardas e dezenas de fractários, parecia uma decisão imprudente. De fato, havia várias fractais naquela reunião. 3 dos grão-príncipes vestiam suas armaduras e os outros estavam acompanhados por fractários Abrobadar, Jacamave, Rezi, Helis. Edwin raramente vira tantos juntos ao mesmo tempo. Será que isso faria diferença? Relatos estavam chegando do mundo inteiro havia semanas. Reis assassinados, corpos de governantes decapitados por toda Rochar. Em Jaqueved, o assassino teria matado dúzias de soldados, portando escudos semifractais capazes de bloquear sua espada, assim como 3 fractários, incluindo o rei. Era uma crise que tomava o mundo inteiro, e havia um homem por trás dela, partindo do princípio de que fosse um homem. Edwin arrumou uma taça de vinho doce nos fundos da sala, servida por um criado ansioso em azul e dourado. Vinho laranja, basicamente suco de fruta. Edwin bebeu a taça inteira, de qualquer modo. Então foi procurar Helis. Precisava fazer alguma coisa, além de sentar e ouvir pessoas reclamarem. Felizmente havia feito um plano durante a reunião. Helis, filho de Rutar e um fractário famoso, tinha um rosto semelhante a uma pá, largo e chato, com um nariz que parecia ter sido esmagado. Estava vestindo um traje afetado em verde e amarelo. Nem mesmo era interessante. Ele podia vestir qualquer coisa e escolher a vestir aquilo. Era o fractário pleno, um dos poucos no acampamento. Era também o atual campeão de duelos, o que junto de sua família tornavam-no particularmente interessante para Edwin. Ele estava conversando com seu primo Elite e um grupo de 3 das assistentes de Sadias,
mulheres usando o tradicional ravá-vorim. Uma das mulheres, Melali, lançou um olhar hostil a Edulin. Ela estava bela como sempre, o cabelo em tranças complicadas e presos com espetos. O que foi mesmo que ele havia feito para irritá-la? Já fazia séculos desde que a cortejara. Hellis, disse Edulin erguendo a taça. Só queria que você soubesse que achei muito corajoso da sua parte se oferecer para lutar com o assassino mais cedo. É inspirador ver que está disposto a morrer pela coroa. Hellis olhou feio para Adolin. Como era possível ter um rosto tão achatado? Será que deixaram-no cair quando bebê? Você acha que eu perderia? Bem, é claro que perderia, disse Edwin, com uma risadinha. Quero dizer, vamos ser honestos, Hellis. Você está sentado nos louros do seu título por quase meio ano. Não vence um duelo digno de nota desde que derrotou Epinar. Isso vindo de um homem que passou anos recusando a maioria dos desafios, disse Melali, olhando Edwin de alto a baixo. Estou surpresa que seu pai tenha permitido que você viesse conversar. Ele não tem medo de que você possa se machucar? Bom ver vocês também. Bom ver você também, Melali, respondeu Edwin. Como está sua irmã? Fora do seu alcance. Ah, claro. Então foi isso que ele havia feito. Um erro honesto. Hellis, disse Edwin, você alega que enfrentaria esse assassino, mas está com medo de duelar comigo? Hellis abriu os braços, uma mão segurando um cintilante copo de vinho vermelho. É o protocolo, Edwin. Duelarei com você quando vencer nos níveis intermediários por 1 ano ou 2. Não posso simplesmente aceitar um desafiador qualquer, ainda mais em um duelo arriscando nossas fractais. Um desafiador qualquer? Hellis, sou um dos melhores. É mesmo? Perguntou Hellis, sorrindo. Depois daquela exibição com Eranive? Sim, Edwin, disse Elite, o primo baixo e calvo de Hellis. Você só teve uns poucos duelos importantes nos últimos tempos. Em um deles você basicamente trapaceou, e no outro venceu por pura sorte. Hellis assentiu. Se eu contornar as regras e aceitar seu desafio, quebro o paredão. Então terei dezenas de espadachins inferiores me perturbando. Não terá nada, porque não será mais um fractário. Terá perdido para mim. Tão confiante. Hellis deu uma risadinha, voltando-se para Elite e as mulheres. Escutem só isso. Ele ignora a classificação por meses. Depois volta em um pulo e acha que pode me vencer. Eu aposto minha armadura e espada, declarou Edwin. E a espada e a armadura do meu irmão, junto com a fractal que ganhei de Eranive. 5 fractais contra suas 2. Elite se sobressaltou. O homem tinha apenas a armadura, dada a ele pelo primo. Ele virou-se para Hellis, parecendo faminto. Hellis hesitou. Então fechou a boca e inclinou a cabeça preguiçosamente enquanto encarava Edwin. Você é um tolo, Colin. Estou fazendo a oferta diante de testemunhas, disse Edwin. Se você vencer o duelo, vai ficar com todas as fractais que minha família possui. O que é mais forte, seu medo ou sua cobiça? Meu orgulho, respondeu Hellis. Sem duelo, Edwin. Edwin travou os dentes. Havia esperado que o duelo com Eranive fizesse com que os outros o subestimassem, deixando-os mais inclinados a duelar com ele. Não estava funcionando. Hellis deu uma gargalhada e estendeu o braço para Melali, puxando-a de longe, seguido por suas assistentes. Elite hesitou. Bem, é melhor do que nada, pensou Edwin, formando um plano. Que tal você? Perguntou ao primo. Elite fitou-o de cima a baixo. Edwin não conhecia o homem direito. Diziam que era um duelista passável, embora estivesse frequentemente sob a sombra do primo.
Mas aquela fome, Elite queria ser um fractário pleno. Elite chamou Helles. Mesma oferta? Disse Elite, encontrando o olhar de Edwin. Suas 5 contra a minha armadura? Que péssimo negócio. Mesma oferta. Estou dentro, disse Elite. Atrás dele, o filho de Rutar grunhiu. Ele agarrou Elite pelo ombro, arrastando-o para o seu lado com um rosnado. Você me disse para seguir os níveis, disse Edwin para Helles. É o que estou fazendo. Não com meu primo. Tarde demais, você ouviu. As damas ouviram. Quando lutaremos, Elite? 7 dias, respondeu Elite, em Chachel. 7 dias, uma longa espera, considerando um desafio como aquele. Então, ele queria tempo para treinar, não queria? Que tal amanhã, em vez disso? Helles rosnou para Edwin, uma demonstração muito não aletiana, e empurrou seu primo para mais longe. Não entendo por que está tão ansioso, Edwin. Não devia se concentrar em proteger seu pai? É sempre triste quando um soldado vive tempo suficiente para perder o juízo. Ele já começou a molhar as calças em público? Calma, disse Edwin a si mesmo. Helles estava tentando provocá-lo, talvez fazer com que atacasse de modo imprudente. Isso permitiria que ele fizesse uma petição ao rei para retificação e anulação de todos os contratos com sua casa, incluindo o acordo do duelo com o Elite. Mas o insulto foi longe demais. Seus companheiros arquejaram levemente, se afastando daquela grosseria indigna dos valores aletianos. Edwin não cedeu àquela provocação desesperada. Conseguira o que queria. Não sabia bem o que podia fazer em relação ao assassino, mas aquilo ali era uma maneira de ajudar. Elite não tinha uma classificação alta, mas servia a Rutar, que estava cada vez mais agindo como a mão direita de Sadias. Vencê-lo deixaria Edwin um passo mais perto da verdadeira meta, um duelo com o próprio Sadias. Ele se virou para partir, então se deteve. Alguém estava logo atrás dele. Um homem robusto com um rosto bulboso e cabelos pretos cacheados. Sua pele era corada, o nariz vermelho demais. Finas veias visíveis nas bochechas. O homem tinha os braços de um soldado, apesar do traje frívolo, que era, Edwin admitiu com relutância, bastante elegante. Calças escuras com detalhes em verde floresta. Um casaco curto aberto sobre uma camisa rígida combinando. Cachecol no pescoço. Torol Sadias, Grã-Príncipe, Fractário, e o homem em que Edwin estava pensando. A pessoa que mais detestava no mundo. Outro duelo, jovem Edwin, disse Sadias bebericando vinho. Você está realmente determinado a passar vergonha? Ainda acho estranho que seu pai tenha abandonado a proibição de que você duelasse. Pensei que fosse uma questão de honra para ele. Edwin passou por Sadias sem confiar em si mesmo, nem ao menos para falar uma única palavra com aquela enguia em forma de homem. Vê-lo trazia memórias de puro pânico, enquanto via Sadias recuar no campo de batalha, deixando Edwin e seu pai sozinhos e cercados. Ravar, Pereton e Ilamar, bons soldados, bons amigos, haviam morrido naquele dia. Eles e mais 6.000 homens. Sadias agarrou o ombro de Edwin enquanto ele passava. Pense o que quiser, filho, mas eu estava tentando ser generoso com seu pai. Sussurrou o homem, uma ponta de espada para um antigo aliado. Me solte. Se você perder o juízo quando envelhecer, reze ao Todo-Poderoso para que haja pessoas como eu, dispostas a lhe dar uma boa morte. Pessoas que se importam o bastante para não zombar, mas sim segurar a espada enquanto você cai sobre ela. Terei sua garganta em minhas mãos, Sadias, sibilou Edwin. Vou apertar e apertar, então vou enfiar minha adaga
na sua pança e torcer. Uma morte rápida é boa demais para você, fez Sadias sorrindo. Cuidado, é uma sala cheia. E se alguém ouvi-lo ameaçando um grão-príncipe? O jeito aletiano podia-se abandonar um aliado no campo de batalha e todos saberem, mas uma ofensa ao vivo, bem, era inadmissível. Isso a sociedade condenaria. Pela mão de Nalan, seu pai tinha razão sobre todos eles. Edwin virou-se em um movimento rápido, soltando-se da pegada de Sadias. Seus próximos movimentos foram instintivos, seus dedos se juntando, preparando-se para plantar um punho naquele rosto, sorridente e pretensioso. Uma mão caiu sobre o ombro de Edwin, fazendo-o hesitar. Acho que isso não seria sábio, luminobre Edwin, disse uma voz baixa, mas severa. O tom lembrava o do seu pai, embora o timbre fosse diferente. Ele olhou para Amaran, que havia aparecido ao seu lado. Alto, com o rosto pétreo, o luminobre Méridas Amaran era um dos únicos olhos claros no recinto que estava trajando um uniforme apropriado. Por mais que Edwin desejasse poder usar algo mais elegante, ele compreendia a importância do uniforme como símbolo. Edwin respirou fundo, baixando o punho. Amaran acenou com a cabeça para Sadias, então virou Edwin pelo ombro e caminhou com ele para longe do grão-príncipe. Não deve deixar que ele provoque, Vossa Alteza, disse Amaran em voz baixa. Ele vai usá-lo para envergonhar seu pai se puder. Avançaram pela sala cheia de pessoas conversando. Bebidas e petiscos haviam sido distribuídos. A curta pausa da reunião tornara-se uma festa completa. Não era de surpreender. Com todos os importantes olhos claros ali, as pessoas iam querer fazer contatos e conspirar. Por que você permanece com ele, Amaran? Ele é meu sucerano. Sua posição permite que escolha um novo sucerano, pai das tempestades. Você é um fractário agora. Ninguém o questionaria. Venha para o nosso acampamento. Junte-se ao meu pai. Ao fazer isso, eu criaria uma divisão, sussurrou Amaran. Enquanto permanecer com Sadias, posso ajudar a vencer distâncias. Ele confia em mim, assim como seu pai. Minha amizade com os dois é um passo para manter esse reino unido. Sadias vai traí-lo. Não, o grão-príncipe Sadias e eu nos entendemos. Nós pensávamos a mesma coisa, então ele nos traiu. A expressão de Amaran tornou-se distante. Até a maneira como ele andava era tão cheia de decoro, costas retas, acenando respeitosamente com a cabeça para muitos enquanto passavam. O perfeito general Olhos Claros, brilhante e capaz, mas não arrogante. Uma espada para uso do seu grão-príncipe. Ele passara a maior parte da guerra diligentemente treinando novas tropas e enviando as melhores a Sadias, enquanto guardava sessões dialeticar. Amaran era metade do motivo por que Sadias havia sido tão eficaz ali nas planícies quebradas. Seu pai é um homem incapaz de ceder, disse Amaran. E eu não mudaria isso em nada, Edwin, mas significa que o homem que ele se tornou não conseguirá trabalhar com o grão-príncipe Sadias. E você é diferente? Sou. Edwin bufou. Amaran era um dos melhores do reino, um homem com uma reputação imaculada. Duvido. Sadias e eu concordamos que os meios escolhidos para alcançar uma meta honrada podem ser desagradáveis. Seu pai e eu concordamos na meta a alcançar. Um Aleticar melhor, um lugar sem toda essa disputa. É uma questão de perspectiva. Ele continuou a falar, mas Edwin se pegou distraído. Já ouvira bastante daquele discurso do seu pai. Se Amaran começasse a citar o caminho dos reis, provavelmente gritaria. Pelo menos, quem era aquela? Lindos cabelos ruivos, não havia uma única mecha preta neles.
um corpo esguio muito diferente das aletianas, cheias de curvas. Pele pálida, quase parecia uma china, combinando com os olhos azuis claros. Um leve toque de sardas sob os olhos, dando a ela um ar exótico. A jovem parecia flutuar pelo recinto. Edwin se virou, observando-a passar. Ela parecia tão diferente. Pelos olhos de Ash, Amaran riu. Ainda está nessa? Edwin desviou os olhos da garota. Nessa o quê? Distraindo-se por toda a mocinha dançante que passa. Você precisa se estabelecer, filho. Escolha uma delas. Sua mãe ficaria mortificada se descobrisse que ainda está solteiro. Yasna também é solteira. Ela é uma década mais velha do que eu. Isso se ainda estivesse viva, como tia Navani acreditava. Sua prima não é o modelo ideal nesse assunto. O tom dele insinuava mais, ou em qualquer assunto. Olhe para ela, Amaran, falou Edwin, virando-se e espiando a jovem aproximar-se de seu pai. Aquele cabelo, já viu um tom tão profundo de vermelho? Vedena, eu aposto. Sangue de papaguampas. Há linhagens que se orgulham disso. Vedena? Não podia ser. Podia? Com licença, disse Edwin se afastando de Amaran e abrindo caminho aos empurrões, educadamente até o lugar onde a jovem conversava com seu pai e sua tia. A luminosa Yasna afundou com o navio, infelizmente, dizia a mulher. Eu sinto muito pela sua perda. Palavras de radiância, os relatos da Guerra das Tempestades, capítulo 38, A Tempestade Silenciosa. Citação de abertura do capítulo. Ora, enquanto os corredores dos ventos estavam ocupados, surgiu o evento que até aqui foi referido, a saber, aquela descoberta de alguma eminente coisa perversa, embora se era algum mal feito entre os partidários dos radiantes, ou de alguma origem externa, a Vena não surgira. De Palavras de Radiância, capítulo 38, página 6. Sinto muito pela sua perda, disse Shallan. Trouxe comigo as coisas de Yasna que fui capaz de recuperar. Meus homens estão com elas, lá fora. Foi surpreendentemente difícil falar tudo isso em um tom neutro. Lamentara a perda de Yasna durante as semanas viajando, mas falar da morte, lembrar aquela noite terrível, trouxe as emoções de volta como ondas crescentes, ameaçando dominá-la novamente. A imagem que desenhara de si mesma veio acudi-la. Podia ser aquela mulher hoje, e aquela mulher, ainda que não fosse indiferente, sabia encarar a perda. Concentrou sua atenção no momento e na tarefa à mão, especificamente as duas pessoas diante dela, Dalinar e Navani Collin. O grão-príncipe era exatamente como ela esperava. Um homem de traços embrutecidos, cabelo preto e curto, tornando-se grisalho nas têmporas. Seu uniforme rígido fazia com que parecesse o único no recinto que sabia algo sobre combate. Ela se perguntou se aqueles machucados em seu rosto eram resultado da campanha contra os Parshindianos. Navani parecia uma versão de Yasna, 20 anos mais velha, ainda bela, embora com um ar maternal. Shallan nunca imaginaria Yasna sendo maternal. Navani sorrira enquanto Shallan se aproximava, mas agora aquela leveza se fora. Ela ainda tinha esperanças em relação à filha, pensou Shallan enquanto a mulher se sentava em um banco. E eu acabei de arrasá-la. Agradeço por nos trazer essas notícias, disse o luminobre Dalinar. É bom ter a confirmação. Que sensação horrível. Não só ser lembrada da morte, como também lançar sobre os outros aquele fardo. Tenho informações para o senhor, continuou Shallan, tentando ser delicada, sobre as coisas que Yasna estava pesquisando. Mas sobre aqueles parchemanos? Ladrou Navani.
Raios, aquela mulher era fascinada demais por eles, desde que enfiou na cabeça que era culpada pela morte de Gavlar. Que história era essa? Shallan não conhecia essa versão. A pesquisa dela, que espere, declarou Navani, com um olhar feroz. Quero saber exatamente o que aconteceu quando pensou vê-la morrer. Precisamente como se lembra, garota, sem pular nenhum detalhe. Talvez depois da reunião, disse Dalinar, pousando uma mão no ombro de Navani. O toque foi surpreendentemente terno. Navani não era a esposa do irmão dele? Aquele olhar era afeição familiar por sua irmã ou algo mais? Não, Dalinar, respondeu Navani. Agora, quero ouvir agora. Shallan respirou fundo, preparando-se para começar, armando-se contra as emoções, e inesperadamente descobriu que estava firme. Enquanto organizava seus pensamentos, notou um homem de cabelos louros olhando para ela. Provavelmente era Edwin. Ele era bonito, como os rumores indicavam, e vestia um uniforme azul como o do pai. E ainda assim, o de Edwin era mais elegante. Era essa a forma certa? Gostou de como seu cabelo meio revolto contrastava com o severo uniforme. Fazia com que ele parecesse mais real, menos pitoresco. Ela se voltou outra vez para Navani. Acordei no meio da noite ouvindo gritos e sentindo o cheiro de fumaça. Abri minha porta e vi homens desconhecidos apinhados junto à porta da cabine de Asna, que ficava do outro lado do corredor. O corpo dela estava no chão e luminosa. Eu vi quando eles a apunhalaram no coração. Eu sinto muito. Navani ficou tensa, recuando a cabeça como se houvesse sido esbofeteada. Shallan continuou. Tentou ser o mais honesta possível com Navani. Mas, obviamente, as coisas que fizera, tecer luz, transmutar o navio, não podiam ser partilhadas com segurança. Pelo menos por enquanto. Em vez disso, deu a entender que havia feito uma barricada na sua cabine, uma mentira que já havia preparado. Ouvi os homens gritando acima, enquanto eram executados, um por um, disse Shallan. Percebi que a única esperança que podia dar a eles era criar uma crise para os bandidos. Então usei a tocha que havia pegado e incendiei o navio. Incendiou? Indagou Navani horrorizada. Com minha filha inconsciente? Navani, disse Dalinar, apertando o ombro dela. Você a condenou, afirmou Navani, fitando os olhos de Shallan. Yasna nunca aprendeu a nadar, como os outros. Ela... Navani, repetiu Dalinar com mais firmeza. Essa menina fez uma boa escolha. Ela não poderia ter enfrentado um bando de homens sozinha. E o que ela viu, Yasna não estava inconsciente, Navani. Era tarde demais para fazer qualquer coisa por ela àquela altura. A mulher respirou fundo, obviamente lutando para controlar suas emoções. Eu peço desculpas, declarou ela a Shallan. Não estou pensando direito no momento. Estou caindo na irracionalidade. Obrigada. Obrigada por nos trazer notícias. Ela se levantou. Com licença. Dalinar assentiu, deixando que ela partisse com alguma dignidade. Shallan deu um passo atrás, as mãos unidas diante de si, sentindo-se imponente e estranhamente envergonhada enquanto via Navani partir. Não esperava que a conversa fosse acabar particularmente bem, e de fato não acabou. Ela aproveitou o momento para verificar como estava Padrão, que se escondera em sua saia quase invisível. Mesmo que ele fosse notado, pensariam ser uma parte estranha do bordado. Isso, naturalmente, se ele obedecesse à sua ordem e não se movesse ou falasse. Imagino que sua viagem até aqui tenha sido uma experiência penosa, disse Dalinar, voltando-se para Shallan. Náufraga nas terras geladas? Sim, felizmente encontrei uma caravana e viajei com eles até aqui. Topamos com alguns bandidos, sinto dizer, mas fomos salvos pela chegada oportuna de alguns soldados. Soldados? Indagou Dalinar, surpreso. De qual estandarte? Eles não disseram,
replicou Chalan. Imagino que antes estivessem nas planícies quebradas. Desertores? Não pedi os detalhes, nome nobre, mas prometi a eles clemência por crimes anteriores em reconhecimento ao seu ato de nobreza. Eles salvaram dezenas de vidas. Todos na caravana a que me juntei podem atestar a bravura desses homens. Suspeito que buscassem expiação e uma chance de recomeçar. Cuidarei para que o rei assine perdões para todos eles, declarou Dalinar. Prepare uma lista para mim. Enforcar soldados sempre me pareceu um desperdício. Chalan relochou. Um item resolvido. Há outro assunto delicado que devemos discutir, lume nobre. Os dois se voltaram para Edwin, que perambulava ali perto. Ele sorriu, e realmente tinha um lindo sorriso. Quando Yasna mencionara o noivado causal pela primeira vez, o interesse de Chalan havia sido completamente abstrato. Casamento com um membro de uma poderosa família letiana? Aliados para seus irmãos? Legitimidade e uma maneira de continuar trabalhando com Yasna pela salvação do mundo? Tudo isso parecia maravilhoso. Vendo o sorriso de Edwin, contudo, ela não considerou nenhuma dessas vantagens. Seu sofrimento ao falar de Yasna não se apagou completamente, mas ficou muito mais fácil ignorá-lo ao olhar para ele. Percebeu que estava corando. Isso pode ser perigoso, ela pensou. Edwin se aproximou para falar com eles. O zumbido das conversas ao redor, dando a eles alguma privacidade em meio à multidão. Ele pegou uma taça de vinho laranja em algum lugar e ofereceu a ela. Chalan Davar? Perguntou ele. Era ela? Ah, certo. Chalan pegou o vinho. Sim? Edwin Collin. Sinto muito pelas dificuldades que passou. Vamos precisar contar ao rei sobre sua irmã. Posso poupar-lhe essa tarefa se quiser que eu vá em seu lugar. Obrigada, respondeu Chalan, mas prefiro vê-lo pessoalmente. É claro, disse Edwin. Quanto ao nosso envolvimento, ele fazia muito mais sentido quando você era pupila de Yasna, não é? Provavelmente. No entanto, agora que está aqui, talvez possamos sair para caminhar e ver como as coisas ficam. Eu gosto de caminhar, respondeu Chalan. Idiota. Rápido, diga algo espirituoso. Seu cabelo é bonito. Parte dela, a parte treinada por Tim, grunhiu. Meu cabelo? Disse Edwin, tocando-o. Sim, respondeu Chalan, tentando fazer com que seu cérebro de lesma voltasse a trabalhar. Cabelo louro não é muito comum em Jaqueved. Algumas pessoas consideram um sinal de que minha linhagem é impura. Engraçado, eles dizem o mesmo sobre mim, devido ao meu cabelo. Ela sorriu, o que pareceu ser o movimento correto, já que ele sorriu de volta. Não fora a conversa mais hábil da sua carreira, mas não podia estar sendo tão ruim, já que ele estava sorrindo. Dalinar limpou a garganta. Chalan hesitou. Havia esquecido completamente a presença do grão-príncipe. Edwin, traga-me um pouco de vinho. Pai! Edwin voltou-se para ele. Ah, tudo bem então. Ele se afastou. Pelos olhos de Ash, como aquele homem era bonito. Ela se virou para Dalinar, que, bem, não era. Ah, ele era distinto, mas seu nariz já havia sido quebrado, e seu rosto era meio lamentável. Os ferimentos também não ajudavam. Na verdade, ele era definitivamente intimidador. Gostaria de saber mais sobre você, disse ele em voz baixa. Sobre a situação da sua família e por que está tão ansiosa em se envolver com meu filho. A minha família está falida, disse Chalan. A franqueza parecia a abordagem correta com aquele homem. Meu pai está morto, muito embora nossos credores ainda não saibam. Eu não havia pensado em uma união com Edwin até que Yasna sugeriu, mas eu aceitaria com entusiasmo se permitido. Entrar para sua casa pelo matrimônio daria à minha família bastante proteção. Ela ainda não sabia o que fazer em relação ao transmutador, que seus irmãos estavam devendo, um passo de cada vez. Dalinar grunhiu.
Não imaginara que ela seria tão direta. Então você não tem nada a oferecer, concluiu ele. Pelo que Asna me contou das suas opiniões, não imaginei que meus dotes monetários ou políticos fossem prioridades. Se uma união nesses termos fosse sua meta, o senhor teria casado o príncipe Edwin anos atrás. Ela fez uma careta pela sua ousadia. Com todo o respeito, Luminobre. Não me ofendi, respondeu Dalinar. Gosto quando as pessoas são diretas. Só porque deixo que meu filho tenha escolha na questão, não significa que não quero que se case bem. Uma mulher de uma casa estrangeira, desimportante, que confessa que a sua família está falida e que não traz nada para a união? Eu não disse que não poderia oferecer nada, replicou Shallan. Luminobre, quantas pupilas Yasna Collin acolheu nos últimos 10 anos? Nenhuma que eu saiba, admitiu ele. O senhor sabe quantas ela recusou? Tenho uma noção. Contudo, ela me aceitou. Isso não serviria de aval do que posso oferecer? Dalinar assentiu lentamente. Vamos manter o causal por enquanto. O motivo por que concordei com ele, em primeiro lugar, ainda permanece. Quero que Edwin pareça indisponível para pessoas que queiram manipulá-lo pelo ganho político. Se você puder de algum modo persuadir a mim, a luminosa Navani e naturalmente ao próprio rapaz, podemos progredir o causal para um noivado pleno. Enquanto isso, darei a você uma posição entre minhas escrivãs menores. Assim você poderá provar o seu valor. A oferta, embora generosa, soou como cordas se apertando ao redor dela. O salário de uma escrivã seria o bastante para sustentá-la, mas nada do que pudesse se gabar. E não tinha dúvidas de que Dalinar a vigiaria. Aqueles olhos eram assustadores e astutos. Ela não seria capaz de se mover sem que suas ações fossem relatadas a ele. Sua caridade seria uma prisão. É muito generoso da sua parte, Luminobre. Mas, na verdade, Dalinar chamou um dos outros no recinto. Vamos retomar essa reunião ainda hoje ou vou ter que pedir um jantar de verdade? Dalinar voltou-se para o homem gordo e barbudo em um traje tradicional. Um robe aberto na frente sobre uma camisa folgada e um saiote de guerreiro, chamado Takama. O grão-príncipe Sebarial, pensou Shallan. As anotações de Asna o classificavam como detestável e inútil. Ela usara palavras mais gentis até para o grão-príncipe Sadias. Quem as anotações diziam que não era confiável? Está bem, Sebarial, disse Dalinar. Afastando-se de Shallan, ele caminhou até um grupo de cadeiras no centro da sala e se sentou em uma delas, ao lado da escrivaninha. Um homem orgulhoso com um nariz proeminente acomodou-se junto dele. Devia ser o rei, Elrocar. Ele era mais jovem do que Shallan havia imaginado. Por que Sebarial havia chamado Dalinar para reiniciar a reunião e não o rei? Os momentos seguintes foram um teste da preparação de Shallan. À medida que homens e mulheres de alta estirpe se ajeitavam nas luxuosas cadeiras. Ao lado de cada um deles havia uma pequena mesa, e atrás dela um criado-mestre para necessidades importantes. O número de parchemanos garantia que as mesas estivessem sempre com vinho, nozes e frutas secas e frutas frescas e secas. Shallan sentia um arrepio sempre que um deles passava por ela. Contou mentalmente os grão-príncipes. Sadias foi fácil de identificar, o rosto avermelhado pelas veias visíveis sob a pele. Como o pai dela ficava depois de beber. Outros o saudaram com a cabeça e deixaram que se sentasse primeiro. Parecia angariar tanto respeito quanto Dalinar. Sua esposa, Yalai, era uma mulher de pescoço esguio e lábios grossos, busto grande e boca larga. Yasna havia notado que ela era tão astuta quanto o marido. 2 grão-príncipes sentaram-se um de cada lado do casal. Um deles era Aladar, um renomado duelista.
O homem baixo estava listado nas anotações de Asna como um grão-príncipe poderoso, afeito a riscos, conhecido por jogar o tipo de jogos de azar que os devotários proibiam. Ele e Sadias pareciam muito chegados. Não eram inimigos? Ela havia lido que eles sempre brigavam por território. Bem, aquela era obviamente uma pedra quebrada, já que pareciam unidos enquanto fitavam Dalinar. Juntaram-se a eles o grão-príncipe Rutar e sua esposa. E Asna os considerava pouco mais que ladrões, mas preveniu que o par era perigoso e oportunista. A sala parecia orientada de tal modo que todos os olhos estavam naquelas duas facções, o rei e Dalinar contra Sadias, Rutar e Eladar. Obviamente, os alinhamentos políticos haviam mudado desde que Asna escrevera suas anotações. A sala fez silêncio e ninguém parecia se importar com o fato de que Shallan estava assistindo. Edolin sentou-se ao lado do pai, junto de um homem mais jovem de óculos, e uma cadeira vazia, provavelmente deixada por Navani. Com cuidado, Shallan deu a volta pela sala. As periferias estavam apinhadas de guardas, atendentes e até mesmo homens em armaduras fractais, saindo da linha direta da visão de Dalinar para o caso de ele notá-la e decidir colocá-la para fora. A luminosa Jayla Rutar falou primeiro, inclinando-se para a frente sobre suas mãos unidas. Vossa Majestade, temo que nossa conversa hoje tenha dado voltas e que nada tenha sido realizado. Sua segurança, naturalmente, é nossa maior preocupação. Do outro lado do círculo de grão-príncipes, Sebarial bufou alto, enquanto mastigava fatias de melão. Todos pareciam fazer questão de ignorar o detestável homem barbudo. Sim, disse Aladar, o assassino de branco. Nós precisamos fazer alguma coisa. Não vou ficar no meu palácio esperando para ser assassinado. Ele está assassinando príncipes e reis por todo o mundo, acrescentou Royon, que parecia uma tartaruga, com aqueles ombros caídos e cabeça careca. O que Yasna havia dito sobre ele? Que é um covarde, pensou Shallan. Ele sempre escolhe a opção mais segura. Precisamos apresentar um Aletikar unida, declarou Ratan. Shallan o reconheceu de imediato, com seu pescoço longo e maneira refinada de falar. Não podemos permitir que sejamos atacados um de cada vez e não devemos brigar. É precisamente por isso que vocês devem seguir meus comandos, disse o rei, franzindo o senho para os grão-príncipes. Não, replicou Rutar. É por isso que devemos abandonar essas restrições ridículas que colocou sobre nós, Vossa Majestade. Não é hora de parecermos tolos diante do mundo. Escutem o que Rutar está dizendo, comentou secamente Sebarial, se recostando na cadeira. Ele é especialista em parecer tolo. A discussão continuou, e Shallan criou uma percepção melhor da situação. Havia, na verdade, 3 facções: Dalinar e o rei, o grupo de Sadias e aqueles que apelidou de pacificadores, liderado por Ratan, que parecia ser o político mais genuíno no recinto. Esse terceiro grupo tentava mediar. Então, a questão é essa, pensou ela, escutando enquanto Rutar argumentava com o rei e Edolin Collin. Eles estão cada um tentando persuadir esses grão-príncipes neutros a se juntarem à sua facção. Dalinar falava pouco. O mesmo valia para Sadias, que parecia satisfeito em deixar o grão-príncipe Rutar e sua esposa falarem por ele. Os dois se observaram. Dalinar com sua expressão neutra, Sadias com um leve sorriso. Parecia inocente, até que se reparasse nos olhos deles, travados um nos outros, mal piscando. Havia uma tempestade naquela sala, uma tempestade silenciosa. Todos pareciam cair em uma das 3 facções, exceto por Sebarial, que ficava revirando os olhos e às vezes fazia comentários que beiravam a obscenidade. Eles, obviamente, deixavam os outros aletianos com seus ares arrogantes desconfortáveis.
Chalan lentamente analisou o subtexto da conversa. Todo o assunto de proibições e regras colocadas pelo rei não eram as regras em si que pareciam importar, mas a autoridade por trás delas. Até que ponto os grão-príncipes se submeteriam ao rei e quanto de autonomia eles poderiam exigir. Era fascinante. Até o momento em que um deles a mencionou. Espere, disse Vamá, um dos grão-príncipes neutros. Quem é aquela garota ali? Alguém tem uma vedena no seu séquito? Ela estava falando com Dalinar, observou Royon. Há notícias de Jaqueved que está escondendo de nós, Dalinar? Você, garota, chamou Yalai Sadias. O que pode nos dizer sobre a Guerra da Sucessão na sua terra natal? Tem informações sobre esse assassino? Por que alguém sob o comando dos Parshindianos procuraria minar o seu trono? Todos os olhos da sala se voltaram para Chalan. Ela sentiu um movimento de puro pânico. As pessoas mais importantes do mundo interrogando-a, seus olhos querendo desvendá-la. E então ela se lembrou do desenho. Aquele era o seu verdadeiro eu. Infelizmente serei de pouca serventia, luminobres e luminosas, respondeu Chalan. Estava longe da minha terra natal quando esse trágico assassinato ocorreu e não tenho conhecimento da sua causa. Então o que está fazendo aqui? Indagou Ratan, polido, mas insistente. Ela está observando o zoológico, obviamente, zombou Sebarial. Vocês todos bancando os idiotas e o melhor entretenimento gratuito que se encontra nesse deserto gelado. Provavelmente era melhor ignorar aquele comentário. Sou a pupila de Asna Collin, disse Chalan, encontrando os olhos de Ratan. Meu propósito aqui é de natureza pessoal. Ah, disse Aladar, o noivado fantasma sobre o qual escutamos rumores. Isso mesmo, disse Rutar. Ele tinha uma aparência decididamente cebosa, com um cabelo preto liso, braços musculosos e uma barba ao redor da boca. Contudo, o mais perturbador era seu sorriso, que parecia predatório demais. Criança, o que será necessário para que você visitasse meu acampamento de guerra e falasse com minhas escribas? Preciso saber o que está acontecendo em Jaqueved. Farei melhor que isso, disse Royon. Onde está hospedada agora, garota? Eu a convido para visitar meu palácio. Também gostaria de ouvir sobre sua terra natal. Mas ela acabara de dizer que não sabia de nada. Chalan recordou o treinamento de Asna. Eles não se importavam com Jaqueved. Queriam informações sobre o noivado dela. Suspeitavam que houvesse algo mais na história. Os dois que a convidaram estavam entre os que Yasna consideravam menos astutos politicamente. Os outros, como Aladar e Ratan, esperariam até um momento em particular para fazer o convite, para não revelarem seu interesse em público. A sua preocupação não tem fundamento, Royon, disse Dalinar. Ela vai naturalmente ficar no meu acampamento de guerra e tomar uma posição entre minhas escrivãs. Na verdade, não tive a chance de responder à sua oferta, Luminobre Collin, declarou Chalan. Eu adoraria a oportunidade de estar a seu serviço, mas infelizmente já havia aceitado uma posição em outro acampamento de guerra. Silêncio atordoado. Ela sabia o que queria dizer em seguida. Uma aposta arriscadíssima, do tipo que Yasna nunca provaria. Mas decidiu falar mesmo assim, confiando em seus instintos. Funcionava na arte, afinal de contas. O luminobre Sebarial foi o primeiro a me oferecer uma posição e me convidar a ficar com ele, declarou Chalan, olhando para o homem barbado que Asna tanto detestava. O homem quase se engasgou com seu vinho. Ele olhou da taça para ela, estreitando os olhos. Chalan encolheu os ombros como que esperava ser um gesto inocente e sorriu. Por favor. É isso mesmo, respondeu Sebarial, se recostando na cadeira. Ela é uma parente distante da família. Eu não dormiria tranquilo se não oferecesse a ela um lugar para ficar. Sua oferta foi bastante generosa, continuou Chalan. Um auxílio de 3 brons plenos por semana. Os olhos de Sebarial quase pularam das órbitas.
Eu não estava ciente disso, comentou Dalinar, olhando de Sebarial para ela. Sinto muito, Luminobre, disse Shallan. Eu deveria ter dito ao senhor, não achei apropriado me hospedar na casa de alguém que estava me cortejando. De certo o senhor compreende? Ele franziu o senho. O que estou tendo dificuldade de compreender é por que alguém gostaria de passar mais tempo do que necessário perto de Sebarial. Ah, o tio Sebarial é bem tolerável depois que a gente se acostuma com ele, explicou Shallan, como um ruído irritante que, uma hora, aprendemos a ignorar. A maioria pareceu horrorizada com seu comentário, embora Aladar tenha sorrido. Sebarial, como ela havia esperado, soltou uma gargalhada. Acho que está decidido, concluiu Rutar, insatisfeito. Espero, pelo menos, que esteja disposta a me fornecer um breve relatório. Largue o osso, Rutar, disse Sebarial. Ela é jovem demais para você. Se bem que, em se tratando de você, tenho certeza de que seria rápido. Rutar gaguejou de raiva. Eu não estava tentando... Seu velho imundo. Bah! Shallan ficou feliz quando a atenção se desviou dela de volta para os tópicos à mão, porque aquele útil comentário a fizera corar. Sebarial era inconveniente. Ainda assim, parecia estar se esforçando para ficar fora das discussões políticas. E esse parecia ser o lugar ideal para Shallan, a posição com maior liberdade. Ela ainda trabalharia com Dalinar e Navani nas anotações de Asna, mas não queria estar sujeita a eles. Quem pode dizer que ficar sujeita a este homem será diferente? Pensou Shallan, dando a volta na sala para se aproximar de onde Sebarial estava sentado, sem esposa ou membros da família para atendê-lo. Ele era solteiro. Eu quase a botei para fora pelas orelhas, garota, sussurrou Sebarial, provando seu vinho sem olhar para ela. Manobra estúpida, colocar-se em minhas mãos. Todo mundo sabe que gosto de jogar coisas na fogueira, só para vê-las queimar. E ainda assim o senhor não me botou para fora. Então não foi uma manobra estúpida, só um risco que valeu a pena. Ainda posso abandoná-la. Certamente não vou lhe pagar aqueles 3 brons. Isso é quase o que minha amante custa, e pelo menos ganho algo com esse acordo. O senhor vai pagar, garantiu Shallan. Agora é uma questão de registro público. Mas não se preocupe, vou fazer por merecer a minha estadia. Você tem informações sobre Colin? Indagou Sebarial, estudando seu vinho. Então ele se importava, sim. Informações? Sim. Menos sobre Colin e mais sobre o próprio mundo. Confie em mim, Sebarial. O senhor acabou de fechar um acordo muito lucrativo. Ela teria que dar um jeito de tornar isso verdade. Os outros continuaram discutindo sobre o assassino de branco, e ela captou que ele havia feito um ataque ali, mas fora rechaçado. Enquanto Aladar conduzia a conversa para uma reclamação de que suas gemas estavam sendo tomadas pela coroa, Shallan não sabia o motivo disso. Dalinar Colin se levantou. Ele se movia como um rochedo, rolando o morro abaixo. Inevitável, implacável. Aladar perdeu o fio da meada. Passei por uma curiosa pilha de pedras no meu caminho, disse Dalinar, de um tipo que achei notável. O xisto fraturado havia sido erodido por grandes tormentas, soprado contra uma rocha de natureza mais durável. Essa pilha de fatias finas jazia como se houvesse sido empilhada por alguma mão mortal. Os outros olharam para Dalinar como se ele fosse louco. Aquelas palavras despertaram a memória de Shallan. Era uma citação de algo que já havia lido. Dalinar virou-se, caminhando na direção das janelas abertas a sotavento da sala. Mas homem algum havia empilhado aquelas pedras. Por mais precárias que parecessem, na verdade eram bastante sólidas. Uma formação de estratos anteriores enterrados, agora expostos ao ar. Me perguntei como era possível que continuassem naquela pilha tão perfeita, com a fúria das tempestades soprando contra elas. Logo percebi sua verdadeira natureza. Descobri que a força vinda de uma direção as empurrava umas contra as outras,
e contra a parede atrás. Nenhuma quantidade de pressão que eu tenha produzido daquela maneira fez com que elas se deslocassem. E ainda assim, quando removi uma pedra da base, puxando-a em vez de empurrá-la, a formação inteira desabou, em uma pequena avalanche. Os ocupantes da sala o fitaram, até que Sebarial finalmente falou por todos eles. Dalinar pelo 11º nome da nação. Onde quer chegar? Nossos métodos não estão funcionando, declarou Dalinar, olhando de volta para eles. Anos em guerra e ainda nos encontramos na mesma posição de antes. Não somos mais capazes de combater esse assassino agora do que éramos na noite em que ele matou meu irmão. O rei de Jaqueved colocou 3 fractários e metade de um exército contra a criatura. Então morreu com uma espada enfiada no peito. Seus fractais abandonados à rapina de oportunistas. Se não podemos derrotar o assassino, então devemos acabar com sua razão para atacar. Se pudermos capturar ou eliminar seus empregadores, então talvez possamos invalidar o contrato a que ele está atado. Pelo que sabíamos, ele estava sendo empregado pelos Parchindianos. Ótimo, disse Rutar secamente. Tudo que temos que fazer é vencer a guerra, algo que estamos tentando há 5 anos. Nós não estamos tentando, replicou Dalinar. Não o suficiente. Pretendo fazer as pazes com os Parchindianos. Se eles não aceitarem os nossos termos, então vou partir para as planícies quebradas com o meu exército e qualquer um que se una a mim. Chega de jogos nos platôs, de lutar por gemas coração. Vou investir na direção do acampamento parchindiano, encontrá-lo e derrotá-los de uma vez por todas. O rei suspirou baixinho, se recostando atrás da sua mesa. Shallan imaginou que ele já estava esperando isso. Sair pelas planícies quebradas, disse Sadias. Parece algo maravilhoso de se tentar. Dalinar, começou Ratan, falando com óbvio cuidado. Não vejo como nossa situação mudou. As planícies quebradas ainda estão, na maior parte, inexploradas, e o acampamento dos Parchindianos pode estar literalmente em qualquer lugar por lá, escondido entre milhas e milhas de terreno que nosso exército não consegue atravessar sem grandes dificuldades. Concordamos que atacar o acampamento deles era imprudente enquanto eles estivessem dispostos a vir até nós. A disposição deles de virem até nós, Ratan, se provou um problema, porque estabeleceu a batalha nos termos deles. Não, na nossa situação, não mudou. Só a nossa determinação. Esta guerra já persistiu por tempo demais. Vou acabar com ela, de um modo ou de outro. Parece maravilhoso, repetiu Sadias. Você vai partir amanhã ou vai esperar mais um dia? Dalinar fitou-o com desdém. Só estou tentando estimar quando haverá outro acampamento de guerra disponível, declarou Sadias, inocentemente. Já quase ultrapassei a capacidade do meu e não me importaria de ocupar um segundo quando os Parchindianos massacrarem você e os seus. E pensar que, depois de todos os problemas em que se meteu ao ser cercado por eles, você vai fazer o mesmo de novo. Edwin se ergueu atrás do pai, o rosto vermelho, esprenos de raiva borbulhando aos seus pés como poças de sangue. Seu irmão o convenceu a sentar-se novamente. Havia algo ali, obviamente, que Shallan ignorava. Entrei nessa situação sem saber o bastante do contexto, pensou ela. Raios, tenho sorte de já não ter sido mastigada. De repente, não estava tão orgulhosa das realizações do dia. Antes da grande tormenta da noite passada, recebemos um mensageiro dos Parchindianos, o primeiro disposto a falar conosco em muito tempo. Ele disse que seus líderes desejam discutir a possibilidade da paz. Os grão-príncipes pareceram perplexos. Paz? Pensou Shallan com o coração saltando. Isso certamente facilitaria a procura por Urittiru. Na mesma noite, o assassino atacou, de novo. Da última vez, ele veio quando havíamos acabado de assinar
um tratado de paz com os parchindianos. Agora ele veio de novo no dia de outra oferta de paz. Desgraçados, disse Aladar em voz baixa. Será algum tipo de ritual perverso deles? Pode ser uma coincidência, respondeu Dalinar. O assassino está atacando no mundo todo. Certamente os parchindianos não estiveram em contato com toda essa gente. Contudo, os eventos me deixam desconfiado. Quase chego a pensar que se os parchindianos não estão sendo incriminados, como se alguém estivesse usando esse assassino para garantir que a Letikar nunca fique em paz. Mas o fato é que os parchindianos alegaram tê-lo contratado para matar meu irmão. Talvez eles estejam desesperados, sugeriu Royon, encolhido em sua cadeira. Uma facção deles deseja a paz, enquanto a outra faz o que pode para nos destruir. De qualquer modo, pretendo me planejar para o pior, disse Dalinar, olhando para Sadias. Eu vou abrir caminho até o centro das planícies quebradas, seja para derrotar definitivamente os parchindianos ou para aceitar a sua rendição e desarmamento. Mas tal expedição vai levar tempo para ser arranjada. Precisarei treinar meus homens para uma operação prolongada e enviar batedores mais longe, para o meio das planícies. Além disso, precisarei escolher alguns novos fractários. Novos fractários? Perguntou Royon, sua cabeça de tartaruga se levantando devido à curiosidade. Muito em breve possuirei mais fractais, declarou Dalinar. E teremos a permissão de saber a fonte desse maravilhoso tesouro? Indagou Aladar. Ora, Edwin vai ganhá-las de todos vocês. Alguns dos outros riram, como se fosse uma piada. Dalinar não parecia estar brincando. Ele se sentou novamente e os grão-príncipes entenderam isso como o fim da reunião. Mais uma vez parecia que Dalinar, e não o rei, liderava de verdade. Todo o equilíbrio de poder mudou, pensou Shallan, assim como a natureza da guerra. As anotações de Asna sobre a corte estavam mesmo desatualizadas. Bem, suponho que agora você vá me acompanhar de volta ao meu acampamento, disse Sebarial a ela, se erguendo. O que significa que essa reunião não foi a costumeira perda de tempo de ficar ouvindo sujeitos convencidos fazendo ameaças veladas uns aos outros. Essa foi uma perda de dinheiro também. Poderia ser pior, replicou Shallan, ajudando o homem mais velho a se levantar, já que ele não parecia ter muita firmeza nos pés. Isso passou quando ele ficou de pé e se soltou dela. Pior? Como? Eu poderia ser tediosa, além de dispendiosa. Ele olhou para ela, depois riu. Suponho que isso seja verdade. Bem, vamos embora. Só um momento, pediu Shallan. Vá em frente, eu o alcançarei em sua carruagem. Ela se afastou, procurando o rei, a quem ela pessoalmente deu a notícia da morte de Asna. Ele reagiu bem, com uma dignidade majestosa. Dalinar provavelmente já lhe tinha informado. Tendo cumprido aquela tarefa, ela procurou os escribas do rei. Pouco tempo depois, deixou a câmara de conferência e encontrou Vatá e Gaz esperando nervosamente do lado de fora. Ela entregou uma folha de papel para Vatá. O que é isso? Perguntou ele, revirando-a. Uma ordem judicial de perdão, com o selo do rei. É para você e seus homens. Logo receberemos ordens mais específicas, com seus nomes em cada uma. Mas, enquanto isso, essa aí vai impedir que sejam presos. A senhorita realmente conseguiu? Perguntou Vatá, olhando o documento, embora, obviamente, não entendesse o que estava escrito. Raios, a senhorita realmente cumpriu sua palavra. É claro que eu cumpri. Mas veja bem, isso só cobre crimes passados. Então diga aos homens que eles precisam se comportar muito bem. Agora vamos, consegui um lugar para ficarmos.